fazem isso. O Senhor me deu vários textos e eu peguei um, que é esse aqui, que é a base dessa mensagem a qual se considera. Quando se encontrar, diga amém. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7. Diz assim: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Se você está com a sua Bíblia na mão, põe ela no banco, segura na mão da pessoa que está do seu lado. Quero fazer uma oração ainda antes de nós meditarmos nessa palavra. Segurou aí na mão dele? Antes de você orar, olha bem para ele e fala assim: você é muito especial para Deus. Se ninguém te disse isso, eu quero te dizer: você é especial para Deus. Repita para ele. Muito especial. E isso Deus sabe que nós podemos fazer isso orando hoje. Segura na mão dele, vamos orar ao Senhor. Peço que Deus venha falar através desse texto aos nossos corações. Pai, eu te louvo, Senhor, por cada vida, te louvo, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que se encontra aqui presente nessa noite. Que teu Espírito Santo, Senhor, repousa, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Senhor, eu quero aqui, Deus, pedir, fala conosco, ministra o nosso coração, nos dê, Senhor, intimidade contigo. Senhor, queremos ter isso em nosso viver. Abençoa, Senhor, a vida da pessoa que está do meu lado. Abençoa, Senhor, que é, ó Pai querido, um visitante, um amigo. Abençoa, Senhor, que é um cônjuge, que é uma pessoa, Senhor, íntima, que é uma pessoa a qual Deus faz parte, Senhor Jesus, na intimidade com o Senhor. Pai, abençoa a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Características inseparáveis de Deus. Eu quero falar isso hoje. O que é característica? Qualidade. Eu poderia colocar assim os adjetivos insondáveis de Deus. Qualidade. As características, as verdades, os pontos, como Deus pode fazer. Esse texto que eu escolhi como base, eu coloquei ele como base, mas eu vou citar outros textos. Mas esse daqui assim, Colossenses, ele escreve e fala de algo que é o desejo de Paulo. O desejo de viver, prosseguir na caminhada espiritual dentro de um processo. Observe o texto. Ele fala, no segundo versículo que eu li, no versículo 7. Nele, radicados, edificados, vírgula, e firmados na fé, vírgula, tal como fosse destruído, vírgula, crescendo em ações de graça. Então há um processo a ser feito. Há uma característica marcante na vida do apóstolo Paulo, que ele traz isso na vida prática. Tudo aquilo que Paulo ele falava, ele imaginava aquilo que Deus queria ver. E quando ele começava a pregar agora, porque ele tinha essa prerrogativa, porque ele era um homem influente, ele sempre trazia isso em seu coração. Deus vai ter uma oportunidade ali. Porque se fosse um outro momento, ele chega e fala: não, eu vou falar de Cristo a alguém, ele não deixaria. Mas quando ele tinha a oportunidade, pela autoridade que tinha nele, de falar características insondáveis de Deus, ou inseparáveis de Deus, que o Senhor pode fazer na nossa vida. E eu separei algumas aqui para que eu possa compartilhar. A primeira delas é que Deus está sempre conosco. Vira a pessoa que está atrás e diz assim: Deus está sempre conosco. Pode confiar. Mas pastor, a luta está tão difícil, a situação está difícil. Como que é isso? Deus ele está sempre com os seus filhos. Mateus 28, 20 diz assim:
eu quero te ajudar. Todos os dias, sabe, essa é a qualidade de Deus, de ser separado de nós. Todos os dias Ele está conosco, todo momento. E ainda, se você abrir, você vai ver que Ele coloca a vírgula até a consumação dos séculos. Sabe quando vai ser isso? Quando Jesus voltar. Então, se Ele não voltar hoje, e amanhã você estiver passando por um momento, sabe de uma coisa? Deus está com você. Ah, eu estou passando nesse momento, daqui a pouco passa, você vence esse, depois vem outro. Deus está com você. Deus está sempre conosco. Essa é a qualidade dele. Ele é inseparável, ele quer ficar junto comigo, ele quer ficar junto com você. Por isso, intimidade próxima, vivendo essa realidade, essa missão que é colocada aqui na grande comissão. Algumas Bíblias escrevem os versículos antes e coloca assim, o tema da mensagem, fala assim, a grande comissão, a grande verdade de Deus, as qualificações que Deus quer de um líder, de um homem, de uma mulher, chamando a atenção disso. Deus está conosco todo o tempo. Deus está conosco em todos os momentos. Mas quando está difícil, e aí? Deus está ali também? Tem uma ilustração que fala muito bem sobre isso. Talvez você já até ouviu ela, mas talvez alguém não ouviu. Quando essa história de um homem que andava na praia, ele começa a falar com Jesus, ele começa a falar com Jesus, e ele via que à medida que ele andava, o que acontecia, os passos de Deus ficavam ali. Dois passos. Mas você percebeu que quando ele passava por um momento difícil, o que acontecia? Ele olhava e via só dois passos ali. Passou pela dificuldade, quando eu passei aquela luta de enfermidade, quando eu passei aquela situação financeira minha mais difícil, quando as portas estavam fechadas, ele lembrou de foi falar com Jesus na sua oração, dizendo, Jesus, estou lembrando aqui de uma cena de algumas delas, nós estávamos andando na praia, eu lembro aquele período dela. Então, aqueles momentos difíceis, eu estava lá pensando comigo, eu só vi os meus passos ali. Por que você não estava comigo aqui? Por que eu não estava? Aqueles passos com Deus estão neles. Os momentos mais difíceis, Deus está conosco, ao ponto de nos carregar no seu colo. Tem uma música que fala sobre me jogar em seus braços, como criança vigia no ar. Como criança vigia no ar, e é algo interessante que ali é o próprio Deus segurando a vida do filho e da filha. Saiba de uma coisa, Jesus está sempre com você. Está passando mais difícil? Glória a Ele. Está alegre? Glorifique a Ele. Está vivendo diante da sua vida? Então saiba de uma coisa, é Deus estando com você. Cada dia, cada momento. Deus está conosco, então, tem uma coisa interessante. Nós devemos parar de olhar aonde nós estamos e nós temos que olhar para onde Deus quer que nós estejamos. Porque Deus quer que você olhe aquele momento do passado, Ele quer que você olhe para a Bíblia, e é interessante, eu sempre digo, já até usei como exemplo aqui, são mais de 3.000 promessas na palavra de Deus, e eu vi um grande homem, um teólogo, falando assim, que são bem mais que isso. Somando todas, são quase 9.000 promessas para que Deus é muito mais do que eu imaginava. Então saiba de uma coisa, Deus está com você, Deus é com você, e se for preciso, Ele te carrega pela mão, porque Ele é inseparável. Repita comigo, Deus é inseparável. Vira a pessoa que está chorando e diga para ele, Deus não quer falar de você não. E Ele não vai falar de você não. Ele é inseparável. Segunda característica que eu vejo em Deus, nós poderíamos tirar como são 9.000 promessas, nós poderíamos tirar muito, Deus separei só algumas aqui. Mas a segunda é, Deus sempre sustenta com a sua mão. Deus sempre sustenta. João
eterna, e jamais perecerão ninguém. Poderá arrebatá-las da minha mão. Essa é a palavra de Deus. Jesus escreveu e fala assim, olha, Senhor, isso é para nós, é para o viver junto uns dos outros. E aqui quando ele está afirmando isso, ele está dizendo assim, olha, ninguém, eu não vou soltar a mão de ninguém. Eu lembro de um filme que eu assisti, uma oportunidade, onde que havia um homem segurando a mão de outro na beira da pista. E aquele homem segurava. E o que estava segurando bem firme, e o que estava perto de cair dizia assim, você não vai me largar, né? Ele, não vou te largar. Mas, e se ninguém chegar aqui, enquanto o meu braço tiver em meu corpo, eu não vou te largar. E aquele homem permaneceu seguro durante horas até o resgate chegar. E o relato do filme conta que logo após o resgate chegar, eles foram atender que ele estava à beira do abismo, mas eles ficaram muito mais preocupados com o que tinha segurado. Porque o esforço que aquele homem fez tão grande, que houve um deslocamento do braço. E a força que ele fazia era tão grande que não houve circulação em sua mão. E ele tiveram que amputar a mão da pessoa, aquele homem, ali mesmo. E aí o outro, quando viu que essa três, ele está cortando a mão dele, porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E aquele rapaz, impressionado com aquela situação, disse assim, por que você não me tocou? Você estava perdendo a sua mão já. Ele disse assim, eu falei para você que não ia largar. Deus é o mesmo jeito para a sua vida. Deus não vai soltar de você e a mão dele está seguro. Por mais difícil que seja, Deus te sustenta. Deus te pega e fala assim, filho, você vai andar comigo. Eu não vou te soltar. O mundo está dizendo assim, esse aí, ele é secretário, não tem jeito. Não tem mais jeito de eu dizer assim, não. Para o meu filho tem sim. Eu disse que eu não vou largar, a minha mão vai sustentar a casa dele. Sabe o que é isso? Característica inseparável de Deus. Deus não tem como fazer isso. Deus não tem como ver o filho dele perecendo e dizer assim, não, Deus está perecendo aí. Não. Entenda uma coisa. No mesmo momento que você está vivendo é esse. Vou largar tudo. Não é o momento. Deus está vivo. E Ele está olhando para mim e para você nessa noite. E Ele está lá você dizendo assim, meu filho, ele não vai, ele não pode parar. Eu estou com ele. Eu estou com ele. Eu não vou soltar da mão dele, eu vou caminhar com ele o tempo que for necessário. Esse verso nos dá algo como uma segurança da vida eterna. Pergunta a pessoa que está falando, você tem a vida de Deus? Se você tem a vida de Deus, você tem a mão de Deus segurando na sua mão. Ó, dá uma olhadinha para a sua mão aí. Ou direita, ou esquerda, tanto faz. Sabe uma coisa? Deus está segurando a sua mão e dizendo assim, filha, onde você for, eu vou estar com você. Esse é Deus inseparável. Então Deus poderoso que nos dá a oportunidade de reconhecer. O apóstolo Paulo falou de um processo de fé, de edificação, de transformação, de conhecimento e de crescimento. E Deus vai pegando isso cada dia. Deus vai pegando isso no nosso coração. Não podemos negligenciar o esforço espiritual. E nem mesmo esquecemos de estar vigilante em minhas lutas. Temos que falar que o Senhor está seguro. Mas não está dizendo que Deus vai tirar a dificuldade, ou vai tirar o diabo, ou vai tirar a situação difícil. Diz que Ele está seguro com você. Se você passar por um momento difícil, Ele está aqui junto. Esse é o desafio. Vou permanecer firme, porque eu sei que Deus está comigo. Deus está no controle da minha vida. Repita comigo. Deus é inseparável. Ele segura pela minha mão. Deus é poderoso para fazer esse terceiro lugar. O Deus poderoso, quando eu cheguei nesse verso aqui,
imaginando, Deus, como é estar ligado ao Senhor todo o tempo? João 15, versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós pode produzir frutos se não estiver em mim ou se não permanecer em mim. Eu fiquei imaginando isso. Como pode o Senhor nos dar tudo aquilo que precisamos? Ele é a videira verdadeira. O próprio Deus é a videira que eu e você precisamos. Se a videira ela está plantada, o ramo tem que estar ligado a ela. Se nós somos estabelecidos aqui, Deus tem propósito na sua vida e Ele vai transformar você, vai restaurar aquilo que precisa. Basta só uma coisa, repita comigo: está na videira. Qual que é a videira verdadeira? Jesus, a palavra do Senhor em nossos corações. Quanto mais você estiver ligado à palavra de Deus, quanto mais ligado à verdade de Deus, quanto mais ligado à igreja que está estabelecida aqui, porque a igreja somos nós hoje que estamos aqui. O Senhor tem propósito na minha vida e na sua vida. Dessa maneira, o resultado é permanente. O resultado é a vida em abundância. Tendo relacionamento com Deus. Sabendo que Ele é um Deus inseparável. Essa verdade pode fazer com que o momento de fraqueza possa se tornar em nós um degrau para a vitória. Mas em Cristo, nossas palavras definirão o nosso futuro. Então, se você quer vencer a sua caminhada cristã, pise degrau por degrau. Não tem que pular etapa nenhuma. Não tem que sair da vontade de Deus. Porque se Deus Ele é a videira, se nós temos que estar ligados a Ele, não temos como pular isso. Não temos como sair disso. O apóstolo Paulo, aqui no texto que eu vi, fala: ora, como recebeste a Cristo, o Senhor assim andai nele. Ele está dizendo: olha, fica juntos. Pergunta a pessoa que está do lado dele assim: olha, você está firmado em Cristo? Você está firmado em Cristo? Então sabe uma coisa: o Deus inseparável está com você também. Dá uma olhadinha para ele assim, fala assim: você é especial para Deus. Não sei porquê, mas eu estou tentando meu coração para ficar fazendo você lembrar. Talvez você que veio aqui hoje e está pensando: Senhor, será que tem algum valor? Deus está mandando dizer aqui, as pessoas que estão vendo o negócio, estão dizendo: olha, você é especial para Deus. Repita para ele de novo. Tem algumas pessoas aqui que queriam ouvir 5 vezes. Com essa vez que você vai dizer agora, vai ser a quinta vez. Diga para ele: você é especial para Deus. Você pediu uma prova a Deus. Você queria saber se Deus estava com a sua vida. Saiba de uma coisa: você é especial para Deus. Muito especial. Sabe por quê? Porque Ele é separado, Deus querido, poderoso, amoroso. E Ele quer, em quarto lugar, ter comunhão com você. Em João 17:23 diz assim: e eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, como também amaste a mim. Há uma expressão de amor de Deus aqui muito grande. O amor de Jesus para o Pai. E ele faz a comparação dizendo assim: olha, você pode falar para os seus pequeninos que eu amo eles também. Eu quero ter comunhão com eles também. E essa manifestação tem que acontecer na vida daquele que tem o amor do Senhor. O amor pode ser expressado através de atitudes, através de gestos, através da própria palavra, dizendo assim: você é importante para mim, você é especial para mim. Comunhão com Deus. Que um Deus inseparável é esse que fala, que pede para mim e para você, dizendo assim: olha, vem ficar comigo. Talvez diz, né, a igreja, quando nós vamos para a casa do Senhor,
Porque estava querendo ter um relacionamento. O salmista queria ter um relacionamento. Mas Deus quer ter um relacionamento conosco todos os dias, a cada manhã. E isso faz a diferença. Como o pai tem comunhão com o filho. Da mesma forma, Deus quer ter comunhão conosco hoje. Da mesma forma. Como quer ter comunhão com o pai e filho? Como que é isso? É aquele momento em que o filho perde alguma coisa e o pai simplesmente vai lá e dá. Não é só isso. O filho não espera só o presente, mas ele espera um ato do pai também. O filho espera do pai que ele possa participar junto. O filho espera do pai que ele possa dizer assim: filho, vamos lá para a praça. Você quer? Vamos lá junto. Aí o filho vai alegre. Alegre, não fica olhando e vê que ele fala, não. E fala assim: meu Deus, que bom. Que bom ter esse relacionamento com o pai. E meu pai é bom. Alguns se preocupam dizendo assim: mas meu pai não é tão bom assim. Ele briga comigo. Ele não deixa eu sair. Ele não dá o dinheiro para mim ir para o shopping. Ele não dá o dinheiro que eu preciso para comprar aquele sapato novo que eu quero. Ou a roupa nova. Sabe uma coisa? O Deus poderoso é como um pai. Ele dá na hora que é necessário. Ele dá na hora que é necessário. Talvez não seja o momento. E sabe o que acontece? Quando o filho não recebe aquilo que ele quer. Quantos aqui são filhos? Todos, né? Todos lá. Um momento da vida você já foi filho. Hoje pode ser pai, pode ser avô, pode ser bisavô, porque um dia você já foi filho. Quando o pai falar para você assim: não vai. Qual é a sua reação? Deixa eu ir lá. Não. Eu insisti com meu pai até ele deixar. Mas era quando ele queria. Eu insisti lá: pai, deixa eu ir lá, eu preciso sair. Não. Pai, deixa eu ir lá. Não. Pai, uma hora depois eu falando: pai, deixa eu ir lá. Não. E eu ficava crucificado. Olhava para a roupa arrumada, querendo sair. Olhava para a beira da cama. Entrava lá e ficava: Deus. Eu não era cristão ainda. Mas eu falava assim: Deus, por quê? Seu pai é ruim. Seu pai é ruim. Teve uma oportunidade que meu pai disse: não vai, pode chorar, pode errar, pode fazer o que quiser. Eu fiquei muito zangado. Muito zangado. Fiquei em casa. Queria assistir o jogo do Flamengo. Tinha uns amigos lá que, na época, quando eu era mais jovem, televisão de 29 era para quem tinha muito dinheiro. Tinha uns amigos nossos que tinham conseguido. Ele foi em 95. Quem é de 95 e assistiu o jogo do Flamengo, quem aconteceu lá? Ele perdeu, né? Os caras estavam num telão grandão e queria ir para lá. E eu, como bom jovem, queria também ir lá. Mas não pude ir. Meu pai me deixou. Sabe o que aconteceu? Na hora que meus amigos estavam saindo, estavam descendo a Avenida Brasil, para chegar no CPA, lá no CPA, descendo a Avenida Principal junto com a Pernambuco. Quando chegou ali, estava descendo aqueles 10 rapazes. Chegou um rapaz passando de carro e foi. Do nada, eu não sei, rapaz. E acertou um colega meu. Que tinha me convidado para ir. Mas eu estava bravo. No outro dia, quando eu fui para o colégio, o pessoal falou assim: você viu o que aconteceu lá com o fulano lá? Eu falei: não sei nada, não. Eu não fui no futebol lá, não pude ir. O Zé é bom tio, cara, morreu. Eu fui para ir para o pai dele. Obrigado por quê? Porque o Senhor não me deixou ir lá. Mas eu digo uma coisa: o amor de pai, o amor de mãe é inseparável como o amor de Deus. Quando Deus falar com você com amor, mesmo que seja uma repreensão, mesmo que seja aquele dia que você fala assim: eu não vou mais, eu vou largar tudo. Aí Deus chega e fala assim: filho, eu te amo. Mas como você não deixa eu ir? Porque
Se for essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai poder contar isso. Olha, tem uma vez que aconteceu isso e eu era para lá e Deus, ele é inseparável. Vira a pessoa que está lá, diga assim, Deus quer ter comunhão com você. Cada dia mais. Vamos dizer assim, há um perfeito relacionamento de pai, é Deus para você, é expressando amor. Então quando o seu pai, aí já falando para quem é, filho aqui, tem a submissão do pai, o seu pai não diz para você não, saiba que é uma coisa melhor para a sua vida. E quinto e último lugar, e eu já quero encerrar, está lá no versículo que eu não sei para cá aprendi a amar, e eu gosto muito. Eu gosto desde do versículo 37, mas eu vou ler só o versículo 19, de Romanos 8. E diz assim, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que é isso aqui? É o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo assim, eu sirvo a um Deus inseparável, e não tem inferno, e não tem batalha, e não tem luta, não existe diabo, não existe potestade, não existe nada que pode impedir o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje, não existe nada que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Sabe por quê? Deus é inseparável. Ele vive com você a todo tempo. Ele está com você e ele está dizendo essa palavra, dizendo assim, filho, não fica preocupado. Não tem coisa que vai separar. Sabe por quê? Mesmo que o diabo venha, mesmo que a dificuldade se coloque de pé, mesmo que o principado, a potestade venha querer estar contra você, saiba de uma coisa, Deus está junto com você, segura você pela mão, está com você todo o tempo, quer ter comunhão com você, e Ele é o que diz para você. Não existe nada que possa separar do amor verdadeiro de Deus. Isso é o que o Senhor tem para nós. Isso é o que o Senhor tem para a minha vida, é o que o Senhor tem para a sua vida. A sua vida tem grande valor para Deus. Talvez a sua dor hoje, talvez a sua dor hoje que você tem no seu coração, é o degrau da sua vitória. Repita comigo. A dor que eu sinto hoje é o degrau da minha vitória. Porque Deus é inseparável, Ele é amoroso, Ele me conhece, Ele conhece você, e Ele te dá com certeza hoje, é absoluto. Quando você estiver passando por um momento difícil, você vai lá para esse texto de Romanos. E olha assim e fala, Senhor, estou passando por um momento difícil. O apóstolo aqui escreve dizendo assim, pois eu estou bem certo. A primeira coisa que ele coloca aqui é a morte. A certeza que ele tinha que ele iria morrer, mas se fosse preciso, Deus livrava ele até da morte. Para a sua vida não é diferente. Deus está com você. Feche seus olhos e cubra sua cabeça nesse momento. Deus é inseparável. Não tem como. Deus ele é maravilhoso. Você que veio aqui essa noite, Deus trouxe aqui para um propósito. O propósito dele é ter um relacionamento íntimo com você. E ele te deu essas 5 características dele, dizendo que ele é inseparável. Como que é isso, pastor? Como que eu posso dizer assim? Mas é só eu que sei, pastor, que eu estou passando. Sabe uma coisa, Deus também sabe. E ele está lá, o céu dizendo assim, filho, eu quero te ajudar. Confie. Eu quero te dar um momento que você possa orar ao Senhor. Senhor, eu estou passando o melhor momento da minha vida. Então você vai orar dizendo assim, Deus, eu permaneça nesse momento. Para que quando eu chegar no momento difícil, eu possa entender o propósito do Senhor. Eu quero te dar um momento para que você possa orar.
meditava nesse texto, o Senhor ministrou profundo no meu coração. Pessoas que estão fazendo provas dessas. O Senhor é comigo. Sua oração foi essa. Senhor, tu és comigo mesmo? Então usa alguém para falar. Deus, ele não deixa passar a oportunidade. Ele é inseparável na sua vida. Ele está com você. Confia nele. Eu quero te dar um momento para que você possa orar ao Senhor e se colocar aqui. Eu vou estar orando. Aquilo que Deus me sobre o coração. Feche os olhos, cubra a sua cabeça. Um momento pessoal, você e Deus agora. Como você tem passado, o que você tem passado. Deus está no controle. Senhor, com muito Senhor, Senhor, o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe, Deus, quando eu necessito do Senhor da minha vida. Principalmente quando eu tenho aqui, ó Deus, a responsabilidade de trazer uma palavra para a tua igreja. Não sejam as minhas palavras, que não sejam a minha reflexão. Assim seja a palavra do Senhor liberada para a tua igreja. Deus, eu quero aqui orar por Jesus. Quero declarar a vitória da vida dele. Mediante aquilo que o Senhor já ministrou Deus no coração. Você que quer receber essa oração, se coloca de pé. Se quer viver com Deus, se quer vivenciar a experiência com o Senhor, se fez as suas provas com Ele, se quer de alguma forma que Ele iria falar com você, Deus dizer assim, vem separar. Ele foi o Deus poderoso na sua vida. Você que colocou de pé, você que se coloca diante do Senhor agora. Deus, ele vai entrar com a providência na sua vida. Ele vai entrar com a providência na sua vida. E ele vai fazer aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Aquilo que é preciso. Não saiba de uma coisa que Deus deve, não agora. É porque Ele está lhe poupando de algo para que Ele possa dar um sim amanhã. Oh, Santo Deus. Seus filhos se colocam de pé. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Eu só posso aprender algo que o Senhor me revelar. Como essa palavra que o Senhor revelou aqui a nós esta noite. Que o Senhor é um Deus inseparável. O Senhor está sobre essas vidas aqui. E o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, segura na mão do seu filho, segura na mão da sua filha. Senhor, segura nas mãos dele. Que eles possam, Senhor, confiar